Misturar álcool com cocaína é um hábito muito comum para muitos usuários de substâncias, mas isso pode ser um problemão, pois traz complicações sérias para a saúde física e mental do usuário. Os danos podem ser imediatos e principalmente no longo prazo, e alguns desses danos podem ser permanentes. Por isso, nesse vídeo eu vou falar sobre 5 coisas que acontecem quando você mistura bebida alcoólica com cocaína. Então preste bastante atenção. Aproveite e já deixe seu like e se inscreva no canal e participe da nossa comunidade gratuita com grupos de apoio de prevenção de recaída e apoio às famílias. O link está na descrição do vídeo. E se você acha que esse trabalho ajuda você e outras pessoas, seja membro da Academia SOS. Lá você terá acesso a cursos de capacitação, programas de prevenção de recaída e muitos outros conteúdos exclusivos. Seja membro da Academia SOS, o link está na descrição do vídeo. Muitas pessoas gostam de potencializar os efeitos das substâncias através da interação entre substâncias. A interação mais popular e praticada entre as pessoas é a mistura de bebida alcoólica com cocaína. Mas como eu costumo dizer, essa mistura é uma verdadeira bomba para o organismo. Quando o álcool e a cocaína são misturados, ocorrem reações complexas do corpo que podem ter consequências graves. E eu separei 5 modificações que acontecem nas pessoas que têm o hábito de misturar estas duas drogas. Estas 5 modificações podem causar danos graves e até permanentes na saúde física e mental. Então vamos lá. Primeiro, o cocaetileno e os danos cardíacos. O cocaetileno é uma substância química formada no fígado quando o álcool encontra a cocaína no organismo. Ele é formado após a metabolização simultânea de álcool e cocaína no fígado. O cocaetileno produz efeitos que são mais longos e duradouros do que a cocaína utilizada isoladamente. Embora isso possa ser prazeroso para quem usa, pois o efeito da droga dura por mais tempo, os danos que essa prática provoca são graves, pois o cocaetileno é tóxico para o miocárdio, o músculo cardíaco, o que pode aumentar o risco de complicações cardíacas. Estudos sugerem que o consumo de álcool em combinação com a cocaína é mais cardiotóxico do que a cocaína sozinha e aumenta em até 25 vezes o risco de morte imediata. Um estudo do Instituto Dante Pazzanese, em São Paulo, referência no tratamento de doenças cardíacas, mostrou que o uso combinado de drogas e álcool pode ser fatal para o coração, principalmente de pessoas jovens. Os cardiologistas estudaram os casos de infartos em pessoas com menos de 40 anos e descobriram que 25% deles estão ligados ao consumo de cocaína. Uma rápida pesquisa feita no site do manual MSD para profissionais de saúde sobre os efeitos tóxicos do cocaetileno pôde-se verificar que esta substância traz implicações nocivas no sistema cardiovascular, como por exemplo, arritmias, pressão sistólica, isquemia e aumento da frequência cardíaca. As complicações do cocaetileno interferem no funcionamento biológico do indivíduo, ocorrendo dilatação da pressão sanguínea, inchando e inflamando e obstruindo as artérias coronárias. O sistema de obstruções das artérias não é determinado só no coração, visto que o cocaetileno aceleradamente estende-se pelos rins, baço e cérebro, causando várias enfermidades. A opilação ou a ruptura das artérias cerebrais, provocando a extensão da pressão, infecções e inchaço das artérias, ocasionando o derrame cerebral, do qual é intitulado na área medicinal pelos médicos como acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. O AVC pode causar sequelas graves, como a paralisação de um dos lados do corpo, e pode até ser permanente. Segundo, a dependência do efeito cruzado. Enquanto a cocaína causa euforia e excitação, o álcool causa relaxamento. Por serem drogas distintas, cada uma delas tem um efeito no organismo. A cocaína é uma droga estimulante, ela acelera, aumenta a atividade cerebral, provocando um estado de intensa euforia. A pessoa fica falante e agitada. Por outro lado, o álcool é uma droga depressora, ela desacelera, ou seja, diminui a atividade cerebral. Então, essa mistura causa o que eu chamo de efeito gangorra. A pessoa usa cocaína e ela causa picos de ansiedade e euforia. E depois, o álcool diminui esse estado de euforia. E geralmente a pessoa faz isso a noite toda, cheira uma carreira e tem picos de euforia. E depois bebe e diminui o estado eufórico. E assim por diante. Com o tempo de uso, a pessoa passa a depender desses dois estados de alteração de consciência. E sempre que usa uma droga, precisa usar outra quase que obrigatoriamente, pois uma complementa o efeito da outra. 3. Os efeitos potencializados. Em geral,
Os usuários ou dependentes de cocaína usam essa mistura por 3 fatores. Primeiro, para minimizar os efeitos desagradáveis da cocaína, como suor excessivo, palpitação, dor de cabeça, tremores, ansiedade, contração muscular na mandíbula e na língua. Segundo, pela intensa euforia provocada pela junção de ambas. E terceiro, para diminuir os efeitos negativos do álcool, como lentidão do pensamento e dos movimentos. O grande problema é que essa mistura é mais perigosa do que cada substância separada. A junção pode resultar num prolongamento da euforia, como também em convulsões, prejuízos no fígado e no sistema imunológico. Normalmente, quem faz esse tipo de mistura dificilmente fica muito bêbado por causa da cocaína. Ao mesmo tempo, consegue consumir altas doses de cocaína porque o álcool dá uma segurada, entendeu? Como a mistura disfarça ou diminui os sintomas da cocaína, o indivíduo corre maior risco de overdose e complicações cardíacas, pois ele não percebe que já usou demais. Quarto, aumento significativo do consumo. Como consequência dessa interação onde uma diminui os efeitos da outra, o usuário consegue consumir maiores quantidades do que uma pessoa que não mistura, e isso é ruim a longo prazo, porque o organismo desenvolve tolerância. Resumindo, a cocaína não deixa a pessoa ficar bêbada, o que faz com que a pessoa beba mais, fique mais resistente e tolerante ao álcool. Por outro lado, o álcool estabiliza os efeitos desagradáveis da cocaína, e isso faz com que o usuário consiga consumir doses maiores de cocaína, e então você se torna uma pessoa altamente tolerante ao álcool e à cocaína. E o resto a gente já sabe, né? Quando uma pessoa decide parar de usar, ela está muito dependente de ambas as substâncias e precisa parar com as duas, pois uma vira gatilho para a outra. Mas a pessoa não quer parar com as duas, ela quer parar de cheirar, mas continuar bebendo. Mas isso não é possível. E então ela fica tentando controlar o consumo de bebida e sempre que tenta fazer isso recai na cocaína. Aí ela fica se enganando, achando que um dia vai conseguir só beber sem cheirar. E essa novela todo mundo aqui já conhece, né? E quinto, o transtorno de humor. Como consequência desses efeitos de acelera e desacelera, a longo prazo isso tudo vai provocando um transtorno de humor crônico. Ou seja, a pessoa começa a ficar com um humor instável, vivendo um ciclo de ansiedade e depressão constante. Ela fica ansiosa e eufórica quando está em abstinência. E depois de horas de uso, fica totalmente deprimida e sem ânimo para nada. Normalmente funciona assim. Chega sexta-feira, é dia de happy hour com os amigos e a pessoa já começa a ficar extremamente ansiosa e eufórica. Aí ela começa a usar, passa horas consumindo essa mistura e no dia seguinte está muito deprimida, apática e sem ânimo para nada. Esse padrão pode afetar gravemente a qualidade de vida e a estabilidade emocional. Vale ressaltar aqui que esta mistura também ocorre com usuários de crack, até porque os efeitos eufóricos do crack são mais potentes que os da cocaína. É importante ressaltar que o uso de cocaína e álcool, ou crack e álcool, são extremamente perigosos e podem levar a consequências graves para a saúde. Existem diferentes padrões de consumo, desde pessoas que ainda estão começando a experimentar este tipo de prática, até pessoas que já estão dependentes e que têm dificuldades de abandonar o hábito de usar. Por isso, procure ajuda profissional o quanto antes. Quanto mais cedo você abandonar esse hábito, menor os riscos para a sua saúde.